Boa noite todo mundo. Estamos começando agora com mais uma live. Sabe que eu não contei quantas lives a gente já fez até hoje? Mas a gente está começando hoje mais uma live, mais uma segunda-feira, início de semana, com notícias quentes e boas para o pessoal do agronegócio. Obrigada a todo mundo que está acompanhando a News Brasil no Instagram. Hoje nós vamos conversar com o deputado Alceu Moreira. Ele é presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Nós vamos falar de uma série de assuntos que estão sendo debatidos de forma online lá na Câmara dos Deputados e junto ao governo. Essa é uma frente parlamentar que já existe há bastante tempo. Ela foi ampliada para a pauta da agropecuária. Acho que eu vi ele aqui, vamos ver. E então, nossa, tem bastante assunto em debate. Inclusive, ele falou para mim que está em processo de votação lá na Câmara, votação online. Talvez ele precise, se tiver alguma votação, ele vai ter que sair um pouquinho e volta para a live. Mas nós estamos aqui com algumas pessoas já online, só faltando o deputado Alceu Moreira. Eu falei para ele que eu ia... Oi, doutora Janice, boa noite, que prazer tê-la conosco, a nossa entrevistada da última live. E hoje nós vamos conversar então com o deputado Alceu Moreira. Ele não está online aqui ainda. Falei para ele que às 19 horas nós estaríamos e eu mandaria o convite. Bem, enquanto o deputado Alceu não entra, para quem não o conhece, eu vou fazer uma breve apresentação do currículo dele. Vou só dar uma última conferidinha aqui se o deputado Alceu está online para eu adicioná-lo aqui na nossa live. Vamos ver aqui, eu acho que não, mas eu vou fazendo aqui uma apresentação dele. É para deixar qualquer um louco essa lista de gente entrando, né? Aí você tá chegando no final da lista e ele muda de novo. Vamos lá. Mas isso aí é pra gente se mete a cara a fazer, né? Vai dar certo. Ó, o deputado Alceu Moreira, ele é do Rio Grande do Sul. Ele já foi vereador na cidade de Osório, foi vice-prefeito também por lá, deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. E agora ele é deputado federal pelo seu estado também, já está em terceiro mandato. A própria atuação do deputado, sempre voltado para a questão do agronegócio, levou a se tornar presidente da Frente Parlamentar Agropecuária. Doutor Ariel Mendes, boa noite. Muito obrigado pelo parceirão que o senhor é da News, principalmente da jornalista Priscila, um apoio fundamental para esclarecimento das informações. O deputado Alceu ainda não está online aqui. Qualquer coisa, se a gente estiver perdendo muito tempo, eu começo de novo para a gente poder fazer uma hora. A gente acha que é muito e nunca dá certo, né? Sempre falta tempo. Mas eu acabei de falar com o deputado, ele confirmou comigo, 7 da noite a gente ia entrar aqui com ele. Então, em 2019, o deputado Alceu Moreira foi eleito presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. O mandato de presidência dessa frente parlamentar é de 1 ano, e ele foi reeleito justamente pelo desempenho que teve à frente dessa equipe, desse grupo. Ele foi reeleito em 2020 para cumprir o mesmo papel. Vamos ver aqui, deputado Alceu, o senhor pode dar um oi para mim, se eu que estou marcando, não estou achando o senhor aqui? Vamos ver aqui, Luiz Guaraná, Paulo Cardoso, Jaislane Braz, Gustavo Rezende, ó, a turma tá enchendo. Doutor Ariel Mendes, o deputado não tá aqui ainda. Vamos só dar mais uma olhadinha. Deputado Alceu Mendes. Eu até esqueci de pôr o comentário aqui, ó, fixo. Vamos ver, vai dar tempo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, eu acho que ele tá me mandando mensagem. Não lhe encontro. Vamos lá. Avenews Brasil, @Avenews Brasil. Pessoal, vocês conhecem, né, já Avenews Brasil? A gente já virou
parceiro aí de live, temos 17 pessoas. Acho que algumas pessoas estão entrando e saindo. Tem gente até querendo entrar aqui na live no lugar do deputado. Mas eu acho que ele vai aparecer por aqui já já. A News Brasil é uma revista de artigos técnicos e avicultura, a versão impressa, né? E nós temos o site avicultura.info, que esses conteúdos técnicos são reproduzidos no site. Tá aqui o deputado. Muito bem. E a gente reproduz esses conteúdos mais as notícias diárias. Boa noite, deputado. Boa noite, Priscila. Tudo que bem? Alegria poder conversar contigo. É verdade mesmo. É sempre uma Vamos alegria. Mais agitada aí com essas votações na Câmara, tudo, mas eu fico sozinha aqui. Tá bem, Então, se eu tiver que sair para votar, eu quero que as pessoas compreendam, mas eu saio e volto. Claro. O senhor pode abaixar só um pouquinho a tela do celular? Isso, deputado, daí a gente vê bem seu rosto. Eu já fiz uma apresentação aqui do seu currículo, nesse tempinho que a gente estava adicionando, para ganhar tempo para as perguntas, tá bom? Então, vamos embora. Então, vamos embora para a pergunta primeira. Nós temos pessoas bem importantes aqui, o pessoal da BRF, Luiz Guaraná, o doutor Ariel Mendes, a doutora Janice Zanella, da Embrapa Aves e Suínos. Então, o nosso público é bem qualificado, deputado. A News Brasil é uma revista especializada em avicultura, é uma revista de artigos técnicos e o nosso site também traz notícias sobre o setor. Mas a nossa pauta vai ser mais geral. Então, vamos lá. Uma das primeiras lives que nós fizemos foi com a ministra Tereza Cristina. Ela destacou que uma das áreas mais importantes do mapa é a área da defesa sanitária. Outros entrevistados nossos também fizeram essa defesa. O senhor podia destacar as principais ações realizadas pela Frente Parlamentar Agropecuária para apoiar o Ministério e para criar um ambiente regulatório adequado para que o Brasil continue sendo referencial de sanidade para o mundo? Talvez, Priscila, cumprimentando a todos que estão nos acompanhando, se viu os nomes que tu citaste, fiquei muito feliz pela companhia. Talvez nós pudéssemos começar dizendo o seguinte: um produto que é capaz de ser exportado para 181 países é porque ele atingiu um nível de excelência sanitária incomparável. Mas o atestado que nós precisávamos e veio neste momento foi o próprio coronavírus. Quando todo mundo tinha que fazer distanciamento, quando todo mundo precisava fechar suas empresas, os frigoríficos de aves continuaram funcionando, porque grande parte deles já usavam quase todos os equipamentos necessários para evitar qualquer tipo de contaminação. E isto mostra a nossa qualidade sanitária para atingir todos esses mercados. A Frente Parlamentar da Agropecuária, que foi quem indicou a Cristina para o Ministério, trabalha junto com ela dias inteiros. A cada passo que nós vamos dar, conversamos todos nós. O agro brasileiro ele não é apenas um referencial para o mundo na segurança alimentar, senão que na avicultura, nós nos últimos 20 anos mudamos os hábitos, a cultura alimentar do nosso país e de muitos países do mundo. Nós, há 20 anos atrás, saímos de casa para comprar carne. Logo depois, nós chegávamos na prateleira do supermercado do açougue e acabava comprando 5 ou 6 quilos de galinha, de avicultura. Isso colocou proteína de ótima qualidade na mesa de muitos que não tinham acesso. Foi pela avicultura, pela pesquisa que nós fizeram. É preciso que as pessoas que estejam nos acompanhando, que talvez não conheçam isto, né? Ave ou suíno, mas principalmente aves, tem segundo para morrer. Tem segundo para nascer, segundo para... Se ela ficar viva 1 minuto a mais, ela consome X mais de ração e isso nos gera problema, gasta mais energia. Então, a conversão alimentar em peso precisou de muita tecnologia, muita pesquisa, muito manejo, né? Toda a desinfecção de camas, manejo com as aves, bem-estar animal, iluminação correta, caloria correta, alimentação balançada, água de ótima qualidade, geraram
um grau de produtividade em abundância por quantidade e em quantidade incomparável. Hoje, é certamente o setor da nossa economia que tem a maior abrangência de exportação nos países do mundo. Deputado, uma reivindicação antiga do MAPA é a garantia de orçamento com estabilidade para a defesa sanitária, tanto no nível federal como no estadual, principalmente o não contingenciamento de orçamento para a Secretaria de Defesa Agropecuária do MAPA. Como que está esse assunto na atual situação que vivemos? Priscila, deixa eu te dizer o seguinte, os orçamentos, para que a população compreenda em termos bem simples, orçamento é um discurso com preço. Se tu vai fazer um orçamento público, olha, eu vou fazer escola, vou fazer pavimentação, tem que botar preço nesse discurso. O preço está lá no orçamento. O problema é que, normalmente, os ministérios da economia, da fazenda, planejamento, é muito de escola urbana. Imagina fazer um grupo de Chicago que chegou todo no Ministério da Economia, de repente está falando sobre a agricultura, sobre produção de alimentos, de milho, fazer eles transformar esta pauta na pauta mais importante do país. Não foi simples. Foi uma luta enorme. Eles tinham outras raízes de pensamento, outra forma de produzir seus conceitos, e nós tivemos que fazer com muita tolerância, muitas vezes, como se diz na gíria, engolindo aquilo que não queríamos, né? Para poder construir convencimentos. Tá? Hoje, por exemplo, 2 setores precisam ainda ser considerados pelo governo num orçamento que não faz o que tem vontade, mas aquilo que o cobertor curto permite. Então, se tu puxa de um lado, destapa os pés do outro. Ora, o que nós temos que perceber? Se nós não tivermos sanidade animal, esta pode ser a porta de entrada para o concorrente que está completamente contrariado com a nossa produtividade nos vencer amanhã ou depois. Chegou um momento que nós precisávamos de cães, 40 cães para colocar nos aeroportos, para não permitir que descessem pelos aviões qualquer tipo de produto animal contaminado. Só tínhamos 2, não tínhamos recurso. E os cães custam $10 mil e não tem recurso. Mas será que a pessoa começa, não dá para perceber o volume da importância da cadeia alimentar da avicultura para fazer economia em alguns cães? Isto mostra o desconhecimento profundo que tem quem determina o gasto público com a importância da sanidade e da pesquisa. O que nós estamos fazendo com a Tereza Cristina e junto com o ministro é colocando para ele detalhadamente os números traduzidos por esse segmento da economia. O que está acontecendo neste momento agora, né? Quando todos os países do mundo perdem e nós continuamos fazendo o agro crescer em pleno coronavírus. Por quê? Porque nós atuamos nos mercados da Ásia. Ah, bom, mas tudo bem, então foi a China. Sim, a China é o mercado predileto. Mas se nós tirarmos a China do volume de frango exportado, os outros países da Ásia consumiram mais, além da China, do que o resto dos países do mundo de vários continentes. Isto mostra que é preciso, além de ter orçamento para garantir sanidade, a sanidade está no pé desta matriz. Sem sanidade, nós ficamos vulneráveis. Se nós tivermos qualquer gripe aviária, por qualquer coisa como aconteceu com o coronavírus agora, se alguém conseguir fazer esse tipo de contaminação numa guerra de mercado, isso é perfeitamente possível. Para te considerar, imagine o seguinte: estamos dentro de um supermercado na Inglaterra, estamos em Londres. Naquela prateleira de supermercado, toda aquela gôndola tinha antes frangos da França. Pois é, mas agora tem frango nosso. E a França sabe que não poderá ter mais aquela prateleira porque o custo de produção deles é muito mais elevado. Ocuparemos aquelas prateleiras e mais milhares de outras em vários países do mundo. Ninguém desiste desse mercado olimpicamente.
Eles vão fazer de tudo. Eles vão dizer que a nossa ave é envenenada, eles vão dizer que nós não temos manejo correto, que nós fizemos desmatamento para produzir alimentos. Eles vão dizer tudo o que puder fazer para depreciar nosso produto. Neste mercado, não há lugar para queixumes. Aqui vence quem é competente, quem é eficaz, quem é eficiente. Nós temos que perceber que isso é guerra de mercado e temos que vencer essas guerras todas por competência em produzir em quantidade e qualidade, por manter ótimos relacionamentos com os interlocutores internegociais entre os países e por poder fazer uma comunicação e imagem do nosso setor capaz de ser menos suscetível a esse tipo de ataques. Com relação à comunicação e imagem, estamos distantes disso ainda. Este é um pedaço do agro brasileiro que não foi feito adequadamente. Porque esse pedaço nasce do consumidor para o aviário, não do aviário para o consumidor. É no prato das pessoas que ele tem que saber conjugar a satisfação de comer aquele frango saboroso e saber qual é o caminho que ele fez para chegar até ali. Mas tem que sair do prato para o aviário, não da produção para lá. Nós estamos trabalhando nisto, estamos melhorando muito a comunicação. Agora, o gozado é o seguinte, nesse coronavírus que nós temos agora, as pessoas sentam na mesa, todo mundo em casa, né? Fica em casa. O que é preciso ter em casa? Né? Que é uma boa comida. Imagine se nós estivéssemos num país onde o pobre tivesse que estar disputando um pé de galinha, uma coxa de galinha. Como seria isso? Para nós isso não é verdade. Nós temos esse alimento com abundância em todos os lugares. Pois é, mas nós temos hoje em torno de 200 países do mundo que isso está acontecendo. Suas populações pobres não têm direito à proteína porque ela está sendo disputada com todo esforço porque não tem essa mercadoria. Sabe o que vai sair disso no final? Vai sair com muito mais peso um texto chamado Segurança Alimentar. 21 países que não importavam nossos estão abrindo as portas para as nossas importações. Eles querem ter um parceiro como o Brasil que lhe garanta estrategicamente alimentação para o seu povo. 48 países ampliaram o seu portfólio de exportação. Nós exportávamos 2 ou 3 produtos, vamos exportar 8 ou 10 produtos. Tá? Normalmente, o nosso ponta de lança é o frango. Nós chegamos desse país com a carne de frango. Né? Bom, nós, é claro, por toda essa competitividade de mercado, nós temos que perceber o seguinte, o que nós estamos fazendo, com alguma diferença, alguém vai fazer. Então, tem uma máxima na avicultura. Todo dia, nós temos que produzir mais, melhor, por menor custo. Senão, vamos perder a concorrência. Como se faz isso? Por várias razões. Se nós não tiver que transportar o frango por caminhões, se puder ser em trem, nós vamos acabar reduzindo o custo do transporte. Se nós conseguir fazer por hidrovias, vou conseguir fazer o transporte, mas o milho que chega, a ração que chega para o nosso frango também pode chegar por custo muito menor. Se os tributos forem muito menores, nós também conseguimos. Se o juro dos bancos conseguir ser menor, nós também vamos conseguir. Então, é uma luta para que a cadeia toda tire do meio dela os sócios ocultos, aqueles que são parte da nossa renda e que não precisavam estar no meio de nós. Nós vamos ter que trabalhar dioturnamente isso. Só isso? Não. Vamos ter que ir lá para a Embrapa, vamos ter que fazer universidades e para as empresas particulares discutir pesquisa, tecnologia e inovação. Todos os dias, todo santo dia, buscando uma possibilidade de fazer evolução para atingir essas máximas. Produzir mais, melhor, com menor custo. Sabe quantos países nós vamos ter que alimentar daqui 5 anos? Em torno de 10. Do tamanho do Brasil. São 2 bilhões de pessoas nós vamos ter aqui. 10 Brasis a mais. Estamos alimentando 7 hoje. Estamos alimentando 1 bilhão 400 mil pessoas. Vamos ter que alimentar em torno de 2 bilhões de pessoas. Essa é a dilatação do nosso mercado. Para que se tenha garantia de fazer contratos de fornecimento, não basta apenas aumentar os espaços ocupados e multiplicar os aviários. É preciso também ter qualidade genética, tanto na produção de alimentos, quanto na produção de aves em condição de ser consumidas. Deputado, o senhor tocou aí no assunto da pesquisa.
e tem alguns depoimentos aqui que corroboram com o que o senhor está falando, que é a valorização da pesquisa na questão do agro. O Varley Nascimento, da Embrapa, ele está falando aqui: agradecemos o apoio constante da FPA, a Embrapa e a pesquisa agropecuária no Brasil. E a gerente geral não é gerente geral, fugiu o nome, gente. A chefe geral da Embrapa Suínos e Aves, a Janice Zanella, está falando aqui, ó: sanidade animal é o nosso passaporte à segurança alimentar. Esse é um tema que tem sido muito debatido aqui nas nossas lives. E nós temos aqui também entre os nossos cerca de 44 pessoas que estão acompanhando a live aqui em direto, a gente tem alguns médicos veterinários do serviço oficial. E, inclusive, eles mandaram uma pergunta por e-mail para mim com antecedência, que é a seguinte: nós recebemos aqui uma pergunta do pessoal do Conselho Nacional dos Médicos Veterinários do MAPA. Eles gostariam de saber sobre a possibilidade de a Frente Parlamentar da Agropecuária sugerir ao Poder Executivo a ampliação do prazo dos contratos. Aqui eu imagino que a referência seja a postergação dos contratos temporários, que recentemente foi aprovada pelo Senado e aguardava a sanção do Executivo. Eu não vi até agora se foi sancionado. Daí eles completam falando de uma possível efetivação desse grupo. Não, a efetivação legalmente não é possível, né? Porque nós sairíamos da questão do concurso, né? Incorreríamos em ilegalidade, não faríamos isso. Mas a prorrogação dos contratos é perfeitamente possível. Aliás, a questão da sanidade animal por esses setores, a gente tem que perceber o seguinte: em outros países, nós temos medido sempre a qualidade com muito rigorismo na prateleira de consumo. Quem tem que zelar pela qualidade e sanidade é o dono da marca. É ele que tem que pagar e pagar caro por isso, porque é da qualidade da marca que lhe permite ficar no mercado. Nada pode ser mais nocivo para uma marca do que ela ter algo com problema de sanidade. Então, o Brasil precisa evoluir para que o auditor fiscal possa auditar quanto mais possível o produto na prateleira de consumo, no final de consumo. Sair dessa fiscalização dentro de uma fábrica, de um frigorífico o tempo todo, como se tivesse que policiar lá alguém que, para permanecer no mercado, culturalmente ele tem que fazer bem feito. Se ele fizer mal feito, ele ficará fora do mercado definitivamente. Este é um mercado extremamente exigente. Enquanto isso não acontece, nós vamos ter que, para sanar essas questões das deficiências, para não fazer as prefeituras ter que fazer gambiarra, né? Contratando veterinário pela prefeitura, quando a despesa não é da prefeitura, o frigorífico é um frigorífico estadual ou de um sítio nacional, não tem nada a ver com... E para ele não perder os empregos, ele acaba contratando veterinário. Então, nós, na verdade, vamos ter que acabar com essa gambiarra e encontrar outra alternativa para que esses profissionais tenham cada dia mais especialização na asepsia, né, na sanidade dos animais, especialização nisso, e cada dia sejam disputados em maior volume, porque nós vamos crescer muito na produção de proteínas e vamos precisar muito, mas muito de todos esses profissionais. A questão da Embrapa antes, talvez, precisasse se conversar, discutir o seguinte: a Embrapa é uma empresa e quando tu sai para viajar no mundo, em todos os continentes, se tu não souber falar nenhuma palavra na língua de ninguém, basta chegar em alguém que é da área da pesquisa e falar na Embrapa, e imediatamente ele abre um sorriso. Essa é uma empresa que nos dá muito orgulho, muito orgulho. Mas a Embrapa é de tamanha eficiência, competência e qualidade estrutural técnica de pesquisa que ela pode perfeitamente a Embrapa pode fazer parceria com quem quiser. Nós temos que acabar com essa história ideológica de que a Embrapa não pode fazer parceria com a multinacional tal ou qual. Pode fazer com quem quiser. Pode fazer com qualquer universidade. Nosso sonho é ver os meninos e meninas das universidades, dos cursos correlatos com a avicultura, andar de guarda-pós brancos em todos os frigoríficos, em todas as lavouras, em todas as fábricas de ração. Nós queremos um Embrapa com o pé na terra, um Embrapa com as portas abertas, sem muro,
um Embrapa que possa ter parcerias e convênios com todas as entidades do Brasil, um Embrapa que pode vender sua expertise, cobrar caro por isso para sua manutenção, porque ela desenvolveu ao longo do tempo um patrimônio que é muito, infinitamente maior do que todo o petróleo que nós temos no fundo do mar. Deputado, tem aqui o Coronel Henrique e o Wilson Viana, eles estão fazendo um questionamento aqui a respeito da cadeia de produção de leite, mas antes de eu entrar na pergunta deles, eu queria falar sobre um ponto que o senhor citou numa resposta anterior, que é a questão da vigilância. Wilson, já vamos falar do leite. Aqui, ó. O mapa ele tem uma outra demanda para que o próprio Ministério tenha autonomia de ação nos portos e aeroportos por meio da atuação do Vigiagro, para fazer a prevenção contra a entrada de pragas e doenças do Brasil. Pois não, pode ser, eu só estou arrumando. Tá. Como exemplo, a gente pode falar da preocupação atualmente com a peste suína africana, sendo que os técnicos do Vigiagro eles têm limitações para fazer essa revista de bagagem de passageiros em função da precedência da Receita Federal. Muitas vezes os voos de risco para a agropecuária não são revistados porque a Receita Federal não seleciona passageiros indicados pelo mapa. Como resolver essa questão? A Frente Parlamentar não poderia assumir a negociação com o Ministério da Economia e a Receita Federal para melhorar o entrosamento entre os dois ministérios? Olha, eu posso te dizer que este certamente é uma das funções principais da Frente Parlamentar da Agricultura. Até porque lá na Frente Parlamentar da Agricultura nós temos líderes de bancadas veterinários. Tá? E nós podemos fazer esse convencimento, sem dúvida. Vocês estão convidados, assim que terminar esse imponderável chamado coronavírus, para ir almoçar conosco numa reunião da FPA e poder discorrer sobre esse tema. Nós imediatamente vamos colocar isto para o Ministério da Economia para não permitir nenhuma primazia que coloque a sanidade em risco. Vamos comentar, o pessoal da cadeia do leite está aqui, está super preocupado. Eu queria pegar, assim, são vários setores que são prejudicados por essa questão da crise do coronavírus. O próprio setor de produção de carne também acaba sendo atingido, né? O que a Frente Parlamentar tem feito por esses setores, os produtores também menores? A gente viu, conversando com a ministra, os produtores de ovos de codorna, de flores, vários setores. O que a Frente Parlamentar tem feito por esses setores prejudicados? Na verdade, a Frente não pode muito com relação a isso, porque cada um deles desenvolveu uma cultura para comercialização. Quer dizer, a mesma cultura que é para vender hortigranjeiros na feira, não pode ser para ovos de codorna. O que o coronavírus vai nos ensinar? Que nós também podemos utilizar os deliveries. Nós também podemos fazer entrega dos nossos produtos na porta de quem quer que seja em qualquer lugar do Brasil. Quanto menor for a propriedade, mais fácil é dele fazer esse tipo de operacionalização. Tá? Então a gente precisa, na verdade, não permitir que o trem tranque no grão de açúcar. Não, agora eu não tenho ninguém para comprar na feira. Meu amigo, se não tem ninguém para comprar na feira, tu obrigatoriamente vai conseguir, certamente, acertar um modelo que possa ter um aplicativo onde as pessoas peçam no número da feira para levar todos os seus produtos. Agora eu vou deixar, estou conversando um pouquinho, comentando com eles, porque eu vou votar e já volto. Tá bom. Tá jóia. Pessoal, vamos abrir aqui. Sabe o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou... Se bem que a hora que o deputado voltar, daí eu não consigo saber se ele está aqui. Vamos ver, eu acho que ele está saindo. Se ele estiver saindo, eu vou colocar aqui o doutor Ariel Mendes para a gente fazer os comentários. Doutor Ariel, tá com a roupa de trabalho? Eu vou colocar o senhor aqui na conversa. Eu acho que o deputado está saindo. Vamos ver aqui. Olha, tem um... Vamos procurar aqui, doutor Ariel. Vou colocar ele aqui para a gente comentar. Topa, doutor Ariel. O senhor pode estar me respondendo, não estou escutando mesmo. Eu vou procurar o senhor aqui, vou colocar na live. Ariel Antônio Mendes aqui, ó. Aqui até o improviso tem classe. Até para fazer o improviso a gente tem pessoa boa, pessoal. Vamos lá, doutor Ariel. Aceita aí. Duvido que o doutor Ariel estava de pijama. Vocês não acham?
Pessoal, obrigada pela participação de vocês. Os médicos veterinários têm mandado aqui para a gente. Eu convido o Coronel Henrique. O Coronel Henrique é do Exército, ele é responsável pelos médicos veterinários, né? Deixa eu achar ele aqui. Não quer, doutor Ariel? Parece. O pessoal da academia quer morrer com esse improviso de jornalista. Jornalista meio bagunçado, né? Doutora Janice, vamos lá. Vou chamar o coronel, então. Doutora Ariel nem responde aqui para mim, ó. Vamos lá, vou chamar o Coronel Henrique. Coronel Henrique. Eu nem o conheço, coronel. Mas se o senhor entrar, a gente faz a apresentação aqui. Essa história de... o deputado voltou. Vamos lá. Ele foi muito rápido mesmo, né? Cancelar aqui. Vamos lá, coronel. Deputado. Agora eu estou fazendo até confusão. Deputado ao seu. Foi muito rápido. Eu acredito que o deputado... Deputado, a pauta é a MP 910? É. Ah, tá certo. Esse assunto eu nem vou Não, entrar. a 910 vai ser votada na quarta-feira. Ah, tá certo, tá Agora certo. nós estamos votando a ajuda dos estados e municípios. Ah, tá certo. Vamos lá. Só me lembra onde eu estava. Então, a gente estava falando da vigilância e da Fundação Ajudar, a integração dos ministérios, né? Assim, comercialização, que é o ponto mais complicado. Porque, de certa forma, no agro brasileiro, tá, mesmo nas pequenas propriedades, a função está muito familiar. Tá? Então, facilmente se seleciona o grupo que trabalha na propriedade e, se não tiver pessoas estranhas no processo, ele dificilmente vai ter a contaminação de coronavírus. Qual era o problema dele? É que aqueles que produzem para vender durante a semana no mercado de feiras ou nos mercados, esses tiveram dificuldades. E não há como dizer que eles não tenham perdas. Todos perderão. Tá? E não tenha dúvida. Muitos, no entanto, conseguiram encontrar alternativas desse jeito. Só que tem uma questão agora. Quando nós voltarmos ao normal, eles vão ter as duas clientelas. A feira e a entrega na porta das pessoas. Tu vai receber na tua casa hortigranjeiros fresquinhos, recém-colhidos, 6 horas da manhã ou 7 horas, conforme tu estabelecer na porta. Os ovos de codorna tu vai receber como tu quiseres. Todos lá. Aqueles que não têm tempo para ir na feira, porque tem que trabalhar ou coisa parecida, vão ter a feira na sua casa. Tá? E aqueles que têm tempo para ir na feira continuam tendo ponto cultural de se encontrar na feira, cumprimentar os amigos e comprar as suas coisas na feira, que é certa, nos mercados. Tá? Então é o seguinte, tem ganhos nesse processo também. Tá? E tu ia me falar da questão da avicultura, é isso? Na verdade, eu ia entrar aqui, que a gente conversou com o professor Marcos Janck, do Instituto INSPER, e a ministra fez um depoimento na linha do que ele falou, que é de que a pauta da discussão mundial ela vai mudar de falar da segurança alimentar, que quando a gente trata em termos de quantidade de alimento para atender a população, ela vai mudar para a questão da sanidade, da segurança do alimento produzido. O senhor acredita que o nosso sistema de defesa sanitária, por meio do MAPA, agências estaduais de defesa, ele está preparado para esses novos tempos? E o que teria que mudar? Qual seria o papel do setor privado nisso? Deixa eu dizer o seguinte, sanidade é um processo permanentemente evolutivo. Por quê? Porque os graus de contaminação também são evolutivos. Tá? Todos os dias nós vamos ter que estar muito preocupados com esse processo e trabalhando muito para evitar os riscos. Sanidade é, antes de qualquer coisa, pesquisa e prevenção. Né? Então é o seguinte, se nós temos, desenvolvendo agora, neste momento, na Ásia, ou está na Austrália, tá? Em algum lugar, está desenvolvendo algum problema para o leite, para um hortigranjeiro ou para as aves, a nossa empresa de pesquisa imediatamente tem que apropriar-se desses materiais e desenvolver vacinas ou produtos que sirvam como defesa antes que ele chegue aqui.
para não acontecer com uma ferrugem do soja. Só depois de perder bilhões de reais é que nós vamos começar a pesquisar. Tá? Então, quando a gente fala de pesquisa, nós estamos dizendo o seguinte: se ela for preventiva, se nós tivermos muito ávidos acompanhando tudo isso, nós certamente teremos um custo infinitamente menor para fazer o controle, né? Os controles dos veterinários que estão vivendo e os biólogos nesse momento são os mais diversos, né? São os mais diversos. Alguns são laboratoriais, outros são na própria propriedade, outros são no manejo, enfim, tem mil coisas que podem acontecer nesse processo. Então, a pergunta que foi feita, nós estamos preparados? Sim, temos todos os instrumentais. Se nós não temos condição de fazer melhor, é porque o financiamento deste processo é um discurso que não colocar o preço adequado. E como que a frente parlamentar pode ajudar nesse tema, principalmente referente à modernização, por exemplo, da legislação sanitária? Não é difícil, não. Neste caso, a legislação sanitária pode ser perfeitamente... Nós, na verdade, pessoal, tem que perceber o seguinte: por que a frente parlamentar é diferente dos outros setores? Porque quando tu te elege deputado, tu sai da direção de um trator, do balcão de uma loja, do consultório médico, da doma de um cavalo, e vai ser deputado federal. Temos, então, milhões e milhões de metros cúbicos de pau-ferro fazendo lei que não serve para absolutamente nada. Por que a frente é tão importante? Porque com 240, 300 parlamentares entre o Senado e a Câmara, cada lei que chega para nós discutirmos no setor, nós levamos para lá, esmiuçamos elas, desossamos por sílaba e vírgula. Não sai uma lei para o agro que não tenha sido muito debatida. Então, se os setores de sanidade puderem nos oferecer suas expectativas com relação à sanidade, nós vamos desenvolver as legislações mais avançadas possíveis, sem nunca ter a pretensão de que ela seja imutável, porque ela pode evoluir no mês seguinte. No mês seguinte, ter outra necessidade, tem que se modificar. Mas que a frente parlamentar é realmente um lugar, um grande laboratório, onde nós podemos construir essa legislação e aprovar pelo número de parlamentares que temos, isso é verdade. Portanto, as pessoas do setor fiquem tranquilas. Trabalhem para produzir a legislação adequada. Nós damos para ela o texto legal que a legislação permite e aprovamos para servir como regulação da produção nacional. Existe algum diálogo já entre a frente e o Ministério diretamente, deputado? Qual é sobre esse tema? O Ministério da Agricultura? Sobre todos os temas. Todos os temas. A frente praticamente vive dentro do Ministério e o Ministério dentro da frente. Não tem nenhum tema que nós não tenhamos um debate bastante profundo sobre o processo. Como disse, os temas são extremamente complexos, tem coisas que são difíceis o domínio da sociedade, nós somos leigos, e, portanto, precisamos trabalhar com os técnicos da FPA, com os técnicos do setor. Lá no Instituto Parlamentar Agro, a avicultura está lá representada. Tá? Está lá, tem uma cadeira nesse processo. Quando é para trabalhar avicultura, quando é do leite, quando é hortigranjeiros, a pesca, todos eles estão lá. Na medida que o setor se manifesta, ele chega com a demanda. Chegando com a demanda, nós buscamos as melhores pessoas do país ou do mundo que conheçam esse tema para poder aprofundar ao máximo esse debate. Depois de aprofundado, ele se forma num projeto de lei ou numa norma. E aí aprovamos para colocar à disposição da população. Eu vou retomar aqui a questão dos produtores de leite, deputado, e vou aliar junto uma pergunta do setor de produção de suínos. Os produtores de suínos já estão planejando descartar matrizes, né? E os produtores de leite também estão passando por uma dificuldade muito grande. Não seria o caso de poder levar essa produção diretamente ao consumidor, como seria o caso dos produtores menores, né? Como que o senhor avalia essa situação? Existe alguma maneira de apoiar esses setores? Olha, no caso da suinicultura, no mercado interno, eles já têm feito um trabalho que é admirável, inclusive, para ser comparado com outros setores. Por exemplo, eles colocaram nas redes de supermercados maiores do país, eles colocaram chefes de cozinha para trabalhar com as pessoas que vão comprar carne um volume de cardápios possível de ser feito com a carne de porco, carne de suíno. Então,
O que é preciso fazer nesse momento agora? É ocupar os meios de comunicação e mostrar o quanto é mais barato, o quanto é mais saudável consumir carne de porco no dia a dia da sociedade. A maioria não consome porque não tem cultura de consumo, não sabe preparar. Tá? E nós vamos ter que trabalhar com isso. Mas eu estou falando de um mercado interno para 200 milhões de pessoas que agora ainda vão perder o poder aquisitivo, porque teremos 20 milhões de desempregados. O que nós precisamos é ampliar cada dia mais o nosso poder de exportação. Temos que nos transformar em mascate do mundo. A carne suína é uma carne mais consumida no mundo e, portanto, nós temos que estar no lugar do consumo, podendo vender isto. Agora, com tudo isso, Priscila, nós sempre teremos crises. Tá? Não há quem consiga regular o mercado como se fosse algo permanente. Né? O mercado é, por si só, extremamente dinâmico. Quem esperava que viesse uma coronavírus? Há 2, 3 meses atrás, a carne suína estava muito bem, obrigado. Tinha bom preço, tinha tudo. Agora, nós temos um problema do poder aquisitivo. Tem impressão que assim que sair esse processo, que agora nós estamos, inclusive, deixando de exportar carne suína porque não temos containers. Não temos como transportar. Há países que não têm como armazenar. Há outros que não têm recurso para comprar carne suína porque estão com problema financeiro atendendo o coronavírus. Agora nós temos um problema grave no mundo inteiro, uma pandemia. Né? Mas nós vamos sair disso. Saindo disso, mercados como a carne suína nós vamos fazer. Agora, se nós tivermos que em algum momento ter abate de matrizes, neste caso, nós temos que conversar com o Ministério da Economia, porque não pode destruir essa cadeia produtiva por algo que ele não deu causa. Já aconteceu isto. Houve períodos que nós perdíamos R$60 por cabeça de suíno terminado. Quem tem, por exemplo, 3 mil matrizes, faz a conta de quanto ele está perdendo nesse processo. Né? Mas se tu transformar uma matriz dessa em carne, para te reconstruir com essa qualidade genética, leva muito tempo. Então, o Brasil tem que fazer essas contas. É melhor subsidiar neste momento para não permitir a desconstrução, porque nós vamos ser celeiro do mundo em alimentação, do que deixar os unicultores à própria sorte e abandoná-lo para ele ter que matar as matrizes. E o Wilson Viana, do setor aqui dos produtores de leite, ele está se referindo a um assunto que eu confesso que eu não conheço, porque eu mexo mais com a avicultura. Mas ele está falando aqui de 2 ienes, a 76 e 77, que, segundo ele, desvalorizaram o leite no mercado interno. Ele está falando que o produtor de leite já está abatendo vacas. No leite, nós temos algumas realidades dolorosas para nós conversarmos sobre isso. Né? O mercado, infelizmente, ele não tem nervos, né? Não tem coração, não tem nada. Ou tu é competitivo ou não é competitivo. Vamos fazer um comparativo só com nós e a Argentina. Tá? Eu vou pegar a Argentina, que não é lá, esses exemplos. Eu vou pegar a Argentina. A Argentina produz 13 bilhões de litros de leite ano. E tem em torno de 12.800 produtores. Só pega esse comparativo. Nós produzimos 40 bilhões de litros de leite. E sabe quantos produtores temos? 1.200.000. Enquanto a Argentina tem 12 ou 13. Por quê? Porque o leite, culturalmente, no Brasil, era um recurso mensal que a pessoa tinha para completar a renda da família. Então, nós temos muitas pequenas propriedades produzindo leite. O leite, mais do que qualquer outra coisa, ele não permite o pequeno produtor. Ele permite o pequeno proprietário. Tu pode ser pequeno proprietário, mas grande produtor. Quem não tiver escala vai receber menos. Mas não é o que eu quero. Esse cara está falando bobagem, falando que não pode ter isso. Não, estou falando que o caminhão, quando para na frente da tua propriedade, se tu produzir 2 mil litros de leite, ele paga X. E se tu produzir 150, ele paga menos. Só que o custo para produzir 150 é igual, talvez mais caro, inclusive. Tá? O que nós estamos fazendo em alguns lugares do Brasil? Aqui no Rio Grande do Sul está acontecendo no Vale do Taquari. Estamos fazendo condomínio. Né? Ao invés de nós ter 20 produtores de 150 litros, nós temos um condomínio de 3 mil. Estabelece o que cada produtor faz no condomínio
e a maioria deles vai trabalhar. Tem condomínio que, inclusive, deixou o tampo por conta dos técnicos. Médico veterinário, técnico agrícola, eles é que executam a produção de leite toda mecanizada. E o produtor fica em casa produzindo alimento e vendendo para o condomínio e recebe a cota referente às suas vacas no final do mês em casa, a conta do leite dos condomínios. Pensa que nós inventamos isso aqui? Não, a Galícia, na Espanha, já inventou há tempo. Só que daí o produtor de leite tem direito a férias, tem direito a final de semana com a sua família, tem direito a tudo, porque ele não é obrigado a ordenhar todo dia. Ele está no condomínio. É fácil fazer isso? Não. Gera confiança, é um pouco complexo, mas se é possível fazer uma cooperativa de qualquer coisa, por que não é possível fazer um condomínio em leite? Aqui no Vale do Taquari evoluiu tanto, Priscila, isto, que hoje tem advogado, médico, que compra a cota do condomínio. Ele não compra a vaca. Ele vai lá e deposita R$ 6.500 naquele condomínio e fica dono de uma cota. E a cota tem médio de produção. Quem compra a vaca é o condomínio. O médico e o dentista, e o outro só tem... As pessoas recebem uma conta de leite no final do mês sem nunca ter tirado 1 litro. Ele, em vez de botar o dinheiro na poupança, aplicar não sei aonde, pega o dinheiro e aplica em vaca. Aplica em cota. A cota é 6.500. Então, nós temos que perceber o seguinte, é ruim isto, é doloroso, porque a nossa cultura é tirar o leite em casa. É o nosso dia a dia disso. Só, meu amigo, que não tem solução. Se os outros países têm escala, como é que nós vamos competir com a Holanda? Né? Como é que nós vamos competir com a Nova Zelândia? Nova Zelândia nem produz leite em litro, é em quilo. Eles trabalham com volume de sólidos. Né? Então, nós não tem alternativa. Para poder nos integrar no mundo e poder vender um pouco mais do que produzimos e exportar, nós vamos ter que ganhar escala na produção de leite. Tá? E nós vamos ter que trabalhar para isso. É uma questão evolutiva. Imagina se cada um de nós tivéssemos que produzir a quantidade de aves que nós estamos produzindo, cada um com o seu galinheiro. Como seria? Se cada produtor de suíno tivesse cada um o seu chiqueirinho, não tem como. Está lá no Nordeste contaminando tudo. O leite também vai ter que, para esse processo de associação produtora, precisa criar essa cultura. Aqueles que puderem, comecem a pensar nisso, porque vão receber muito mais pelo litro de leite sem o sacrifício de ter que tirar pouco, ganhando pouco todos os dias. Wilson, depois a gente vê se dá para continuar com a sua prosa aqui, porque a gente tem gente de outros setores também. Deputado, o senhor, sendo do Rio Grande do Sul, deve estar acompanhando de perto essa questão da contaminação de funcionários dos frigoríficos pela Covid, o que é uma coisa inevitável, afinal, os trabalhadores são pessoas da comunidade também. Então, eu imagino até que fosse algo esperado, mas é algo que ninguém deseja e que preocupa muito, tanto o setor como a população em geral. Eu queria saber se o senhor está acompanhando essa situação, inclusive... Eu tenho uma curiosidade que deve ser de bastante gente. Os setores, eles se organizaram, fizeram doações para o Ministério, muitas assim para compra de respiradores ou mesmo de testes para os funcionários das empresas. O senhor tem acompanhado isso? Como que está acontecendo o controle? É diretamente entre as empresas doadoras e os respectivos ministérios? Antes disso, eu tinha uma pergunta do anterior que falava sobre as 2 INs. Né? Isso, As instruções normativas. Essas instruções normativas nós fizemos, cada vez que o Ministério publica, ele dá um prazo, e quando chega no final do prazo, ele tem que prorrogar o prazo. Por quê? Porque o Brasil, deste tamanho heterogêneo como né? Ele tem ordenhas de todo tipo, qualidade de leite de todo tipo. Então, tem uns que facilmente conseguem cumprir e outros não conseguem hipótese nenhuma. Também isso é uma questão de padronização sanitária. Nós precisamos chegar. Muitos não conseguem cumprir. Por não conseguir cumprir, acaba tendo preço melhor do leite. Tá? O leite é realmente uma cadeia produtiva, pessoal, que precisa ter um debate muito profundo para que ele se consolide num país como o nosso, que tem vocação para tirar leite, mas ele precisa de um grau de associativismo, melhora da qualidade genética, manejo muito melhor para poder ter melhor renda na produção de leite. Com relação à questão da vigilância, da questão sanitária nos frigoríficos, é isto? Estavam falando? Na verdade, a respeito da contaminação dos funcionários dos frigoríficos pela Covid, o Rio Grande do Sul acabou tendo destaque, que foram informações de um boletim epidemiológico do Estado que saiu,
a respeito de contágio de pessoas que são trabalhadores de frigoríficos. É um grande número e eu queria saber se o senhor acompanha essa situação e como que tem funcionado a questão das doações das empresas do setor que esperavam retorno enquanto testes e respiradores e outras coisas nesse sentido. Sabe que essas questões das doações eu não tenho esse conhecimento. Não chegou em mim, sei que muitos doam, mas não sei os volumes, não sei o quanto foi doado, né? Sei que vejo do volume, sei dos volumes que o setor do agro acabou produzindo, né? Que hoje já na faixa perto dos 3 bilhões de reais que nós participamos desse processo em todos os setores. Mas não saberia dizer das produtoras de alimentos, porque como eles têm suas plantas em comunidades, eles normalmente ajudam as comunidades urbanas envolvidas. Então, tu tem o teu frigorífico numa cidade, tu acaba ajudando as cidades da volta. E aí, as ONGs, a PAI, os Rotaries, esse pessoal que faz as políticas sociais, todos eles se encarregam de pedir, eles acabam dando isso e não tem esses volumes, né? Agora, uma coisa que eu queria conversar contigo sobre a questão da coronavírus é que é o seguinte, alguns conseguiram trabalhar com um sistema de inteligência capaz de montar uma árvore de todas as pessoas com quem seu funcionário vai se relacionar. Tá? Então é o seguinte, o meu funcionário chega na minha fábrica, eu preencho com ele um formulário que diz o seguinte, a minha família tem eu, minha esposa e 2 filhos. Quem nos visita, tem minha sogra que mora comigo. Tá, e a tua filha está fazendo aula particular com alguém? Tá, então como é que é a professora ou o professor? Todos esses dados de relação, todos estão prontos na mão deles. Se esse funcionário um dia chegar e disser que alguém daquela árvore teve febre ou sintoma, ele imediatamente é tirado do meio dos outros. Tá? Por quê? Porque esse vírus se manifesta 14, 15 dias depois, e se tu não tiver essa árvore, quando tu descobrir que ele está contaminado, ele já contaminou todos os colegas e o prejuízo é infinitamente maior. Só que nem todos fizeram assim. Aqueles que não fizeram, é bom fazer. Fazer a árvore de todos eles, porque o grau de prevenir é muito mais fácil. Porque a pessoa diz o seguinte, olha, eu quero contar para vocês que na minha casa tem alguém que está com sintoma. E a gente imediatamente tira ele do processo para evitar a contaminação. Então, os manejos são mais complicados, né? O distanciamento mais complicado. De qualquer sorte, os frigoríficos, de modo geral, têm funcionado, né? Eu só não posso te ajudar porque não sei os volumes de doação que cada um ofereceu. Tá. Deputado, a gente já está partindo aqui para o tempo final. Como eu comecei às 18h59, a gente tem mais 8 minutos. Parece bastante, mas passa rápido. Eu queria saber se o senhor queria fazer alguma consideração de algo que eu não perguntei e o senhor deseja falar. O que eu quero que as pessoas compreendam é o seguinte. Nós teremos no agro, no alimento, uma figura estratégica política para disputar mercados do mundo. Nós teremos no alimento, em 10 anos, a mesma força que a Arábia Saudita tem para o petróleo. Basta que a gente tenha essa capacidade de nos modernizar todo dia, todos os dias. Então, uma coisa que é de fundamental importância é o seguinte, na tua casa tem que chegar a conectividade. Sem conectividade, tem uma pessoa fora do processo competitivo. Ou por torre, ou por antena, ou por satélite, tem que chegar na tua casa a conectividade. Tu precisa desta ferramenta, é porque esta ferramenta vai economizar tempo, capacidade de fazer bem feito, precisão, capacidade de prevenção, vai acontecer tudo por esse setor. Então, o maior investimento que tu precisa fazer nesse momento agora é encontrar alternativa para ter conectividade, internet de boa qualidade na tua casa. Está no Senado, dormindo numa gaveta dos senadores, o projeto de conectividade que a Câmara aprovou. 24 bilhões do FUST estão lá disponíveis, que foi, nós acabamos arrecadando para arrumar orelhão, né? Que não tem mais agora. E que nós queremos botar a internet no tambo de leite. Tá? Nós queremos, na verdade, que o pescador do Amazonas possa vender um peixe no cartão de crédito, por cabo, por subaquático. Isso é possível fazer no Brasil.
O rico já está com internet em casa, em qualquer lugar na sua propriedade. Internet das coisas para as coisas, das máquinas para as máquinas, das pessoas para as máquinas, ele já tem. Os médios estão buscando agora em parcerias, fazendo parceria 3 ou 4 e conseguindo, mas os pequenos não vão conseguir sem o poder público, sem os 24 bilhões este. Então, o Senado tem que aprovar a lei de conectividade para nós poder levar essa ferramenta, porque na tela do celular nós vamos conseguir fazer uma consulta com o médico veterinário de uma vaca nossa com eclâmpsia às 4 horas da manhã. 4 da manhã, na tela do celular, ele pode estar dando isso. É fazer como se o SUS pudesse chegar na nossa casa a qualquer hora. Tá? Para isso tem que ter conectividade. Então, o grande salto que nós temos que ter depois do coronavírus é que nós vamos sair daqui com um país muito mais digital, muito mais do que somos hoje. Muitas viagens que nós tínhamos que fazer de quilômetros para conversar com o José, com o Pedro, com o Mané, com a Maria, não vamos mais. Vamos conversar como eu estou fazendo contigo aqui agora. Não vamos sair de casa, não gastamos combustível, não desgasta o nosso, não perdemos tempo, não perdemos nada. Fizemos aqui. A conectividade vai se transformar uma pessoa muito mais competitiva no mundo. O controle do teu rebanho ou da tua produção, todos vão estar dentro dessa conectividade. Ela tem que ser instantânea, imediata, qualificada, eficiente, eficaz e ter alguém em casa capaz de fazer a leitura. Tenho certeza que nós vamos chegar lá. Tenha tranquilidade. Quando nós sairmos disso, todos nós vamos ter que pagar um preço por o coronavírus. Não tenha dúvida disso. Mas eu tenho absoluta convicção de que nós, o agro brasileiro, pagaremos o menor preço e teremos as maiores lições de competitividade para enfrentar o mundo que virá. Forte abraço. Deputado, 2 minutos só, que tem uma pergunta do pessoal Portal GHF. Retirada da vacinação contra a aftosa. 2 minutos, o senhor consegue comentar? Este é um cálculo de risco, viu? É uma relação custo-benefício. É sempre um risco muito elevado, né? Principalmente num país como o nosso, que tem javalis transitando pelo país inteiro sem controle algum. Mas acontece que o benefício é tão maior por não ter a vacinação, que tem que fazer como Santa Catarina já fez, o Paraná acabou de fazer, o Rio Grande do Sul está fazendo, porque as pessoas não querem consumir carne com vacinação. E se consumirem, pagam menos preço que isso. Então, nós temos fora do risco? Não, não temos. Mas acontece que a relação custo-benefício, nesse momento, sustenta a tese de que é melhor não ter a vacinação, porque os casos são tão raros, tão distantes, que o controle talvez não precise mais dessa vacinação. Isto é o que eu ouvi das autoridades sanitárias, né? Não é o que eu estou dizendo, é ouvir das pessoas. Nós vamos fazer isso com certeza e os estados que não fizeram vão acabar fazendo. O Brasil tem que ser um país livre de febre aftosa sem vacinação. O Rodrigo está mandando um abraço aqui para o senhor, deputado. A Cristina, veterinária também, obrigada pela sua disponibilidade em discutir os assuntos de interesse geral do agro. Tivemos aqui um pessoal satisfeito com a conversa. A gente não é possível responder todas as dúvidas em tão pouco tempo, mas foi um debate amplo, acho que muito proveitoso. Eu agradeço a sua disponibilidade, deputado, em conceder seu tempo, mesmo com votações da Câmara, para essa conversa. Muito obrigada. Eu que agradeço, Priscila, agradeço a todos, me perdoe aqueles que não concordam com minhas posições, porque se concordassem com todos, certamente estariam errados, né? Não sei, com certeza isso, mas eu transformo meu mandato numa trincheira de luta pelo agro brasileiro. Tenho feito o que posso nos meus limites e queria sempre te convidar para estar junto, nos ajudando nisso. A janela que tu me deu, Priscila, foi muito importante, pode ter certeza. Grande abraço. Muito obrigada, boa noite, deputado, conte conosco.